Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para realizar o estudo do Livro dos Espíritos nos nossos encontros das sextas-feiras. Livro este que é a base da doutrina espírita, que ano que vem nós vamos estar comemorando 160 anos do lançamento desta obra magnânima. Então, para a gente estar aqui, sexta-feira se torna um dia muito especial. Revê-los, poder fazer contato com tantos corações que estão nos acompanhando dos seus lares. Boa noite, Soni. Soni vai representar os nossos amigos internautas que estão no chat. A gente abraça todos os ouvintes, os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, companheiros da Rádio Brasil Espírita, todos os amigos da FEAC que estão nos acompanhando pelo site www.feac.org.br ou através também da transmissão pelo YouTube. Então, alguém vindo a casa a primeira vez? Sejam bem-vindos. A gente trabalha com o Livro dos Espíritos, na reunião, a gente vai fazendo a leitura da obra, a pergunta, a resposta, a gente vai comentando, e o assunto vai tomando a direção que a espiritualidade reserva para as nossas necessidades da noite. Então, que vocês possam se sentir acolhidos, dentro da nossa simplicidade, mas, acima de tudo, do nosso carinho, da nossa preocupação em estar trabalhando com o Evangelho em termos práticos, não apenas teóricos. Bom, gente, nós vamos... gostaria de agradecer a presença do Júlio. Júlio, amigo lá da União Espírita Mineira, companheiro do Movimento Espírita, representante também lá da Casa Camilo Chaves, Jardim América, né, aqui em Belo Horizonte. A gente fica muito feliz com a sua presença, Júlio. O Júlio está acompanhando os nossos trabalhos também nas transmissões pela internet, né? Cartas de Paulo, o Apocalipse. E o Júlio está vindo aqui também pelo motivo que ele está, além de estar passando por um processo de adaptação à casa, conhecendo a dinâmica do nosso trabalho, enfim, ele já esteve aqui na nossa atividade mediúnica também. O Júlio vai fazer parte do quadro de expositores para a reunião do ano que vem, a reunião que atualmente é na quarta-feira, que passará a ser na terça-feira. Então, o Júlio vai estar junto com o Vladimir, com o nosso companheiro Otávio, fazendo parte do grupo dos expositores. Então, Júlio, seja bem-vindo. E eu esqueci, eu tenho que dizer que também ele vai estar conosco no estudo do Apocalipse no sábado de manhã. Então, vocês também estão convidados. A FEAC, a partir de fevereiro do próximo ano, todos os sábados, às 8h30 da manhã, estaremos aqui reunidos para estudar o livro Apocalipse de João. Sem delongas, vamos trabalhar? Estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 1º, que trata da escala espírita. Na última semana, nós trabalhamos a questão 110 e 111, dentro da quinta classe, Espíritos Benévolos. Então, hoje, nós vamos trabalhar a questão 112 e 113. Ou seja, são duas questões que favorecem o nosso entendimento quanto à primeira ordem na escala dos espíritos, que trata dos espíritos puros. Assim, nós vamos concluir o estudo da escala espírita. Nós já estamos, possivelmente, há uns 2 meses, talvez, né, trabalhando essa escala espírita. Então, hoje nós vamos concluir esse processo. Então, vamos lá. Questão 112. Eu vou fazer a leitura, eu vou emendar a 112 e a 113. Então, o texto são 2 parágrafos longos, eu peço a paciência de vocês. Questão 112. Características gerais dos espíritos puros. Nenhuma
influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, se nós estudamos as outras ordens, dentro das mais simples até as mais elaboradas, as mais desenvolvidas, os espíritos puros estão lá no ápice da pirâmide, vamos dizer assim, dentro de um entendimento apenas didático. O que caracteriza eles, portanto, é não terem qualquer tipo de influência da matéria, dos apelos da terra, dos apelos da carne, das paixões, dos vícios, do sentimentalismo, qualquer apego que tenha a ver com esse mecanismo dimensional da nossa realidade atual. Vale lembrar, quando nós estudamos a categoria dos espíritos bons, que nestes eles já estão se libertando da matéria, mas ainda existe algum tipo de influência, vocês estão lembrados? Aqui os espíritos puros não têm absoluta influência à matéria no mecanismo da evolução deles. Então vamos lá. Superioridade intelectual e moral. Lembram que nós também trabalhamos nas questões anteriores dos espíritos superiores, dos espíritos de sabedoria, de ciência e benévolos. Lembram quando a gente falou que tem alguns espíritos que estão muito desenvolvidos intelectualmente e não tanto moralmente? Como também espíritos muito desenvolvidos moralmente e nem tanto intelectualmente. A gente trabalhou esses conceitos. No caso dos espíritos puros, eles já se desenvolveram em todos os aspectos conhecidos por nós. Bom, agora vamos à questão 113. Essa 112 é apenas uma abordagem geral. Só existe uma classe para os espíritos puros, é uma só. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem que sofrer mais provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Depois eu volto. Gozam de inalterável felicidade. Porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem, ou à expiação das faltas, que os mantém distanciados da suprema felicidade. É, para eles, ocupação agradabilíssima
são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. E, por fim, os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendessem tê-los constantemente às suas ordens. Ponto. Ufa, cansou? Deu sono? Não ficou pensando nas dívidas, não? Todo mundo acompanhou o texto? Ai, muito bem. Me fez pensar nas minhas faltas, nas minhas dívidas perante mim mesmo. É isso aí. A ideia é essa. Bom, então vamos lá. Agora que vem a parte mais estimulante, não é? Vamos destrinchar? Fazer miudinho do Livro dos Espíritos? Você gosta do miudinho do Evangelho, né? Nós vamos fazer do Livro dos Espíritos hoje. Então eu vou tentar explorar o máximo texto dentro do contexto e do nosso horário. O nosso tema hoje, os mensageiros de Deus. Então vamos lá. Primeira frase: percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Se nós estudamos todos os graus da escala, eles já percorreram estes departamentos, esta escala. Já venceram os limites, os seus limites. Porque a escala, ela apresenta para nós, a posição define para nós o nível atingido e a possibilidade para ascensão. Isso é um fator importante para a gente pensar. O Emmanuel nos ensina, analisando o campo mental, que o nosso campo mental, ele representa a faixa evolutiva que o Senhor nos oferece para operar. Então, a sua mente, esse campo que expressa a nossa realidade espiritual, ele define o nosso passado, o nosso presente e as possibilidades do futuro. Um futuro que está à nossa porta e o grande futuro das nossas conquistas plenas. Tudo bem, até agora eu não falei nada de diferente. Mas eu quero, com isso, dizer que ninguém pode dar um salto fora da faixa que foi determinada pela nossa mente para operar. Quanto mais evoluído o espírito vai se tornando, mais ele vai abrindo essa faixa mental. Como que se abre a faixa mental? Pelo estudo, pela reflexão e pela prática. A Torre de Babel, lá do Antigo Testamento, representa para nós o processo da evolução espiritual, em bases universalistas. O que eu quero dizer com isso? Que todos os seres da criação ocupam um determinado setor nessa grande escala. Nós convivemos uns com os outros para intercambiar, para trocar experiências, para que a gente possa ir aprendendo, sendo estimulado para vencer os próprios limites na direção da perfeição divina. Ficou claro, gente? Não adianta me convidar para frequentar uma zona superior, porque eu não vou dar conta de ficar lá muito tempo. Eu posso ir numa viagem que a misericórdia divina me favoreça, mas depois que acabar essa viagem eu tenho que voltar para o meu dia a dia. Sabe como que acontece isso? Quando tu dorme, quando nós descansamos o corpo físico, o nosso espírito vai para a nossa realidade espiritual. Na carne, a carne, o corpo, a ambiência física,
ela limita as nossas possibilidades, sabia? Então, o nosso cérebro, afirmam os entendidos lá do mundo espiritual, como, por exemplo, André Luiz registra isso para a gente, e a gente precisa estudar esse assunto, que o nosso cérebro ele não é utilizado nada mais do que 10% da capacidade dele. Tecnicamente, o que a ciência não consegue explicar, nós podemos aqui, com a doutrina espírita, afiançar para vocês, que já é comprovado pela ciência espírita, que a própria condição de encarnado ela é importante para que a gente possa entender o que vem a ser limite. Porque quando você reencarna, você vai perder mais de 90% da sua desenvoltura espiritual. Sabia disso? Por isso é que a reencarnação é um martírio para quem está vindo. Eu estava aqui quarta-feira conversando aqui nos bastidores, aí chegou uma mãe, né? Uma mãe com barrigão, toda bonita, toda esperançosa, vivendo. Aí ela perguntou assim para a gente, o que é mais difícil, nascer ou morrer? Eu falei assim, não tenha dúvida que é nascer. Ah, mas é tão bonito o processo. Eu falei, mas desencarnar também é muito bonito. É extraordinário. É sofrido para quem desconhece. É dilacerador para quem é apegado. Nós estamos falando de espíritos puros que já se livraram disso. Então, na nossa análise, entendendo a nossa posição espiritual, tudo que é sofrido só o é porque não estamos compreendendo que os limites favorecem a nossa evolução. Os limites estão dizendo assim, olha, você já chegou até aqui. E você tem que agradecer. Você tem que se sentir feliz por isso. Porque você já chegou aqui. Mas você não pode se acomodar. Porque essa barreira aqui ela precisa de ser transposta. Ela precisa de ser vencida. Não é assim que acontece, por exemplo, no esporte? O esportista não se prepara o tempo todo para criar habilidade e vencer os próprios limites? Essa prática esportiva ela fala com muita propriedade sobre a nossa desenvoltura espiritual. Então, quando nós acomodamos, nós estamos impedindo o progresso. Quando nós nos rebelamos contra os impedimentos, nós estamos dando um atestado que não estamos querendo evoluir. Você tem que superar. Só que, por orgulho e por presunção, é melhor brigar, reclamar, do que superar, do que se esforçar. Pegaram lá? Então, com Jesus, existem bilhões de pessoas procurando Jesus. Estou falando mi. Eu estou falando bi. Bilhões de pessoas estão procurando Jesus. Mas são pouquíssimos que estão ouvindo Jesus. Porque procuramos Jesus, procuramos a espiritualidade, procuramos a religião, procuramos para resolver o que para nós é algo que impede. O que para nós é algo que macula, que machuca. E a espiritualidade diz assim, mas é o que vocês precisam. Mas eles não vão pressionar, não vão machucar, não vão invadir para nos deixar envergonhados diante da nossa incapacidade perceptiva, de compreensão. Não, eles vão falar assim, não, tá bom, calma, minha filha, tudo passa, tenha bom ânimo, e pipipi, vem cá, vou tomar um passe, vem cá, vou tomar uma medicação, é? Vem cá, toma um pão, toma o dinheiro, a espiritualidade ajuda. Mas é só para a gente poder respirar, voltar a ter vontade de progredir. Aí depois, essa mesma dificuldade volta. Por quê? Enquanto nós não superarmos os limites,
as injunções que, em tese, são mortificantes, elas vão permanecer, porque elas ainda têm uma função educacional para o espírito. Eu preciso de caminhar, porque senão eu vou ficar só na Torre de Babel, viu, Júlio? E você viu o tamanho do texto. Mas deu, vocês pegaram lá? Os espíritos puros, eles já venceram os limites, no seu sentido simbólico. Porque o espírito puro para nós, ele está no grau máximo de perfeição. Só que se você fizer uma entrevista com um espírito puro, ô Casalberto, você conhece algum? Não, acabei de falar dele. A referência de espírito puro que nós temos na Terra se chama Jesus de Nazaré? Não. Jesus Cristo. É diferente. Um dia eu explico. Vou fazer 1h30 de explicação, mas não vai ser agora. Jesus Cristo. Ele é o grau máximo de evolução na nossa condição de entendimento. E olha que a gente não entende bulufas da evolução espiritual dele. Ele está no grau máximo. Se nós fizermos uma entrevista com ele, manda um e-mail, você tem aí, pega o seu telefone, a internet está desligada, né? Mas pode ligar a internet, Gerson, liga a internet do seu celular, manda um zap para Jesus. Ah? Não, eu te falo agora. Eu e ele somos um. Pretensão, hein? Aqui, manda um zap para Jesus e fala assim: Jesus, nós estamos estudando a sua evolução espiritual. Jesus, o senhor é um espírito puro, não é? Ah, meu filho, será? Jesus, o senhor é bom. Aí ele vai virar para você como ele falou para o jovem mancebo: bom é o Pai que está no céu. O que ele vai estar dizendo para a gente? Que ele está olhando para frente. Ele não está olhando para os degraus abaixo, entre aspas, tá? Entre aspas. Porque esse negócio de em cima e embaixo, tem que agir com cuidado. Senão a gente confunde alho com bugalho. Ele vai falar assim: não, meu filho, eu vim em nome de Deus, eu não sou nada. E ele não vai estar falando isso para enganar. Só para ficar bem na fita. Tem mais fita, não? Tem? Ficar bem na... sei lá onde. É. Vou ficar bem, não. Ele está dizendo para a gente que ele pensa a si mesmo. Então, quem se acha, na realidade, é porque está perdido. Pegaram lá o que eu quis dizer? Porque ele está olhando para uma outra escala evolucional. E a outra escala que ele vai estar observando, ele vai se sentir um dos últimos. Porque se não for assim, qual que é o estímulo que ele vai ter para continuar evoluindo? Pegaram lá? Então, fazendo uma análise que o nosso planeta é um planeta ainda muito primitivo em se comparando com os mundos superiores, se ele é o grau máximo da evolução no nosso planeta e existem planetas que são superiores ao nosso, é uma questão básica de entender. Então, para esta outra escala, ele não ocupa o grau máximo. Pegaram lá? Vocês vão ficar tristes? Infinita. A escala é infinita. Ela está sendo aqui trabalhada por Allan Kardec, por orientação da espiritualidade, para que a gente possa ter uma noção de como que funciona. E, inclusive, para que a nossa reflexão também se encaixe numa escala que tem a ver com a nossa realidade como espíritos encarnados. Ficou claro isso aí? Então, vamos continuar. Tendo alcançado a soma de perfeição, de que é suscetível à criatura. Então, a escala, a soma de perfeição que é suscetível à criatura, é dentro dessa faixa evolutiva que nós afirmamos. Não tem que sofrer mais provas. Por que nós sofremos provas? A prova na escola, para verificar se você aprendeu. Básico, não é? Espírito puro precisa ter prova? Espírito puro faz prova do Enem ou corrige prova do Enem? Joguei a bomba no colo dela, hein?
Se faltar aqui, se preenche para mim. Pegaram lá? Vai corrigir prova. Espírito puro está nesse sentido. Se existe a prova, significa que nós estamos tendo a oportunidade de verificar se a gente aprendeu ou não a lição. Eles não. Só que aqui, depois de sofrer provas, a gente tem uma vírgula. E nem expiações. O casamento não entendi nada. Vamos embora, vamos com calma. Expiação. Nós vamos ouvir o Júlio falando sobre expiação. O que você entende por expiação? Expiação, ela decorre da falta de se ter perdido a oportunidade da prova. Como assim? Se o elemento precisa de passar por uma prova para vencer determinadas dificuldades que ele já traz do passado, não vencendo a prova vai significar que ele mantém a dificuldade do passado, aquele automatismo instintivo. Então a expiação vai funcionar como uma pausa, a misericórdia divina providenciando uma pausa para que esse elemento não aumente o seu sofrimento, mantendo aquele automatismo complicado. Para que nessa expiação, nessa dificuldade, novas florações virtuosas possam surgir e vão ajudá-lo depois a retomar a prova. Então, eu vou te pedir um exemplo. A prova fracassada, olha que né? barato, inseto. Bonitinho, né? Nossa, Você acelerou o processo evolutivo da nossa irmã barata. Nossa, Eu fico, evolução, né? Tem gente que fica feliz, eu fico preocupado, porque ela... Né, nós temos que trazer ela de volta. Eu fiz uma brincadeira aqui só porque foi... Eu tenho que explicar o que aconteceu. Lógico. Continuando a expiação, me dê um exemplo de uma encarnação expiatória. A expiação, uma expiação que resulta de um suicídio, um elemento que renasça com, por exemplo, paralisia cerebral, em decorrência de ter tido, você mencionou aí a capacidade de intelecto moral. Então, aquele elemento que avança no processo intelectivo, mas ele, por exemplo, nega a Deus, não reconhece o Criador, consequentemente, ele vai ficar à mercê da sua própria intimidade, do seu Deus interior. Vai destrambelhando o psiquismo e pode chegar, inclusive, às raízes do suicídio. Então, numa próxima existência, a providência divina providencia, né, por isso o nome de providência, um corpo físico com um cérebro inoperante, para que o indivíduo não tenha aquela facilidade de desenvolver complicações que ele tinha e possa desenvolver outras virtudes. Sim. Virtudes, porque as virtudes é que vão nos ajudar a superar mesmo. A superar aquela, porque depois o espírito tem que retomar a rota interrompida e as virtudes vão fazer com que possibilitar que ele utilize bem a inteligência oportunamente. Sim. Isso ficou bem, você pode... Não, ficou tranquilo. Fecha para mim, é só baixar ele. Bom, gente, então, a realidade, como o Júlio explicou muito bem, é uma maneira do espírito se ajustar intimamente, sofrendo inibições, dificuldades no âmbito externo, como, por exemplo, um corpo debilitado, uma circunstância de vida muito desfavorável. E nessa expiação, ele vai, de uma certa forma, ser convidado para um mergulho na intimidade, para que ele encontre forças para que ele, com isso, sobreponha um limite maior. Aí ele vai se candidatar, pós o processo que é terapêutico, que é um processo de reajuste, ele vai se candidatando naturalmente a voltar para a esfera das provas,
para que ele possa novamente provar para si mesmo que ele não vai reincidir naquela questão anterior. Então você citou o suicídio. O suicida é um espírito que traz uma marca. O suicida que reencarna, ele traz uma marca. Um dos maiores desafios dele é passar por provas na vida para não repetir. E estes irmãos nossos, passam por momentos aflitivos na vida e em todos os percalços mais complexos, brotará na intimidade deles novamente o desejo de reincidir. Então é muito comum o indivíduo, por exemplo, que se atirou, seja de um penhasco, na frente de um automóvel qualquer, seja uma biga, seja uma carroça, seja uma diligência, seja um carro antigo, né, um cavalo, seja um automóvel, a época que foi. Ele se vê muitas vezes nos momentos aflitivos, ele vê a cena de alguma sorte, como se essa cena brotasse e ele sentisse algo impulsionando-o para repetir o fato. É o passado que vem, de uma forma inconsciente, que se torna quase consciente. Eu dialogo com muitos corações que narram essas experiências de uma forma assim, muito complexa. De chegar a falar assim, puxa vida, eu vi, é como se eu estivesse assistindo um desejo que brotou, mas ele era virtual. No fundo, eu não queria. Isso me amedrontou, porque eu cheguei a me ver uma narrativa, até de pouco tempo, que o indivíduo falou que se viu, se projetando, quase que ele foi, mas num átimo de tempo ele viu as consequências do automóvel dilacerando o corpo dele, ele no chão, e, de uma certa forma, se soerguendo numa situação muito difícil. Isso aconteceu num milésimo de tempo. Pegaram lá? São experiências do passado, que vêm à tona. Então, expiação é um processo complexo. E nós levamos para o campo do suicídio para, de uma certa forma, radicalizar. Mas existem expiações em vários setores, das mais simples às mais complexas. Fiz-me claro? Agora, a prova, eu vou repetir, a prova é o teste para ver se o indivíduo realmente está firme no processo. Então, quando se afirma assim, o planeta Terra é um mundo de prova e expiação. Então, eu espero que vocês saiam daqui, a turma que está em casa. Vou brincar como se fosse aqui uma sala de aula, porque não é. A gente está batendo papo, a gente está dialogando. Não tem professor nem aluno. Todos somos alunos. O mestre é um só, Jesus. Mas nós temos que sair daqui entendendo. Por que é um planeta de prova e expiação? Porque tem muita gente que repete e nem sabe o motivo. Ah, e o planeta já está virando um planeta de regeneração. Tem gente que me liga, passa e-mail, manda WhatsApp. Eu falei, Casal Beto, vocês estão falando que o planeta está entrando na regeneração. Mas como assim? Basta uma sessão de Jornal Nacional, uma noite de Jornal da Band, da Record, eu tenho que citar todas agora, né? Porque senão vai falar que eu estou recebendo um jabá. Né? Então, uma sessão de Globo News, aí é jornal o dia inteiro. Não. Um jornal da noite é o suficiente para você falar assim, esse planeta para regeneração, olha, tem que caminhar muito. Não é verdade? Por quê? Você vê uma cena de uma criança de 8 anos de idade sendo vendida num mercado, num comércio, lá naquelas regiões mais complexas do planeta, que são lideradas por mentes alucinadas, fanatismo extremo, e essas crianças sendo comercializadas para serem usadas como objeto sexual, principalmente porque são cristãs. Aí eu estou falando do Estado Islâmico. Aqui não tem problema a gente dar nome, porque eu tenho respeito com eles, como tenho respeito pelos cristãos. Mas é necessário a gente refletir. Tá? Porque lá
Filhos de Deus estão em todas as partes. Todos somos ovelhas. Todas estamos ocupando um espaço. Estamos tendo oportunidade. Então, eu não vou falar de quem pratica a intolerância, o fanatismo, porque o próprio termo, a própria condição já explica. E eu não vou utilizar o nosso tempo para falar de evolução focado na treva. Isso aí, assistam os noticiários que vocês tiram a conclusão, principalmente se tiver Allan Kardec do lado. Mas vamos refletir sobre aquela criança que está passando por aquele processo. Você pode dizer que aquela criança está passando por uma prova ou ela está passando por uma expiação? Pode responder, gente. A quem corrige prova de Enem não veio hoje, não. Hein? É expiação. Com todo respeito e com muita oração. Mas a gente vê aquela cena, a gente fica chocado. Crianças desesperadas chorando. Uma criança que está dentro de um hospital sendo bombardeada. Aí você lembra do seu filho, você lembra de outras crianças. Você tem aquele convite para um procedimento de empatia, não é? Que é se colocar lá do outro lado da tela, né? Da câmera. Aquela realidade, a gente fica chocado. Agora, é duro dizer, mas eu tenho que explicar. Aquela criança que está passando por aquele processo, ela não está passando por aquele processo de graça, fruto de um acaso. Certo? Não é assim. Aquela criança que está sendo vendida para um comércio sexual, já que eu citei esses dois exemplos, ela não está passando por aquele processo à toa. Pô, mas Deus permite? Espera aí entra uma outra discussão. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Nós somos espíritos que fomos criados, simples e ignorantes. Nós estamos participando de um processo de evolução. E, nesse mecanismo de evolução, estamos o tempo todo sendo convidados para escolher. Porque, como homens, diferente do animal, que não tem livre-arbítrio, porque ele não tem pensamento contínuo, não é? Os animais mais evoluídos. Mas nós que estamos passando por esse processo, porque temos um moral, ou a moral sendo desenvolvida, potencializada, o senso de justiça sendo o tempo todo checado, porque nós escolhemos. E quando você escolhe, você está buscando no universo, na natureza, os elementos que têm a ver com a sua escolha. E você vai manipular como uma matéria, você vai usar esses recursos de acordo com o seu interesse, com o seu foco de vida. E esta escolha, ela ocasiona um resultado. Existe uma causa, que é a escolha. Existe um efeito, que é o resultado da escolha que foi operacionalizada pela sua atitude. Então, tudo que nós fazemos, é isso que nós precisamos de descobrir. E é o que Allan Kardec foi escolhido como precursor de Jesus, para vir à Terra 2 vezes, simbolicamente, porque ele já veio mais vezes, para nos mostrar a importância do batismo, da transformação mental, da renovação, trabalhar concepção, gestação, elaboração, vivência. O tempo todo o espírito está nessa dinâmica operacional. Só que não existe compêndios mais exuberantes para nos ensinar do que um livro chamado A Vida. Esse livro é didático. A vida. Ela é extraordinária. Porque ela diz para nós de uma forma inclemente, de uma forma exuberante, o que foi que nós escolhemos. A vida não pune. Somos nós é que descobrimos o mecanismo e, por isso, quando caímos em si,
pedimos à própria vida a oportunidade de entender melhor a lição. Então, quando um espírito reencarna num corpo débil, num processo expiatório complexo, ele não escolheu, não. Numa expiação mais contundente, o espírito não escolheu, não. Porque as lesões, as dificuldades foram tão graves que eles são trazidos para a reencarnação de uma forma a auxiliá-los para libertar, porque eles não têm condição de escolher. Ou vocês acham... Vocês conhecem o hospital, por exemplo, Caminhos para Jesus? Não percam. Visitem. Vocês conhecem o Lafran? O Lafran, lá em Venda Nova, coordenado pelo meu querido amigo, sou um profundo admirador dele, Emerson Pedersoli. Você já foi lá no Lafran, né? Trabalho espetacular. Espetacular. A mãe resolveu ajudar crianças carentes. Hoje é um hospital que tem talvez uns 30, 40, não sei, crianças especiais. Que muitas vezes, que a maioria delas foram, eles acharam assim, porque foram abandonadas. E são tratadas, essas crianças, como verdadeiros filhos, tanto da mãe do Emerson, quanto do Emerson, e de todos os voluntários lá, porque lá vive uma dificuldade muito grande. Então, conheçam e, se possível, ajudem. Mas eu quero dizer o seguinte, aqueles espíritos que estão ali, vivendo aquele processo, estão ali debaixo. Quando eu fui conhecer, eu fui fazer um estudo lá, olha, o meu dia, quando eu levantei para ir, porque o estudo era à tarde, eu levantei diferente. Eu falei assim, engraçado. Hoje vai me acontecer uma coisa muito boa. Eu não sabia o que era. E eu nem me recordava do estudo. Quando foi aproximando o horário, eu fui sentindo uma alteração no psiquismo. A atmosfera foi mudando. Foi mudando. Quando eu cheguei no ambiente, eu não me contive. Aí que eu fui entender. Os espíritos me prepararam para ir naquele ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nesses núcleos em que há um processo de expiatório, mas de atendimento espiritual, é aonde nós vamos encontrar a mão, o católico vai dizer isso, a mão de Deus, a mão de Jesus. Isso são expressões utilizadas por outros segmentos religiosos, porque não tem mão. É aonde nós vamos encontrar a presença magnânima desses espíritos, que estão numa escala extraordinária, porque ali é que eles atuam. Porque é ali que precisa de misericórdia. Pegaram lá? E que muitos dos homens não têm ainda a sensibilidade suficiente para atuar com desenvoltura do coração. Então, a expiação existe? Existe muitos lares. Muitos lares. Quantas famílias estão acolhendo espíritos que estão passando por dificuldades assim monstruosas, inclusive da própria loucura, que é um processo expiatório? Não pense que eu estou falando só da forma, eu estou falando do conteúdo. Ok? Aonde tem expiação, a providência divina está ali. Porque foi Jesus em que assim afirmou, que quem precisa de médico são os doentes. Então, para a gente estar falando de espíritos puros que já venceram os limites, as influências da matéria, nós estamos falando também da desenvoltura deles para auxiliar aqueles que somos nós, que ainda continuamos, insistimos em escolher, pensando só em nós mesmos, em detrimento do outro. O que eu estou colhendo? O que eu estou, melhor, o que eu estou plantando para o meu futuro? Imaginem. De vez em quando a gente tem que dar uma pincelada para orientar, por favor, para orientar. Por quê? Se nós sentimos repugnância quando assistimos cenas como essa das crianças que eu citei, o povo também sente repulsa, indignação
com todos os processos de injustiça social que encontramos por aí. Vocês imaginem o grau de insanidade. O país vivendo a pior crise da sua história. Passando por uma crise em face a um grupo seleto de pessoas que dizimaram os cofres públicos, pensando neles mesmos. Olha o preço que todos os brasileiros estão pagando. Aí, no meio do caos, aqueles que representam essa pequena parcela dos treslocados, eu prefiro tratar assim, porque é assim que eu tenho aprendido com Emmanuel, que são os nossos irmãos que estão gravemente doentes. Eles chegam no ápice da doença de querer enganar quase 200 milhões de pessoas que estão no fundo do poço para assinarem decretos que vão absorver, né? É isso, Cláudia? Absolver, desculpa. Porque eles querem absorver mais, né? Aonde que chegou? Aí eu pergunto para vocês, qual é o destino desses espíritos? Agora eu estou falando com Jesus, tá bom? E foi por isso que eu citei o assunto. Porque eu falo aqui com a coordenação, que eu faço o possível para não tocar nesses assuntos, porque o meu foco aqui é estudar a doutrina espírita. O nosso trabalho aqui é estudar evangelho, evolução. Mas eu tenho visto, inclusive membros da própria casa, manifestando as suas indignações. Pessoas me perguntam, você acha que eu devo ir para a rua? Eu falei assim, eu acho que você deve ir para o céu. Se a rua é o seu céu, vai para a rua. Vai manifestar. Mas nós queremos que nós, espíritos, possamos procurar o caminho das estrelas. Porque se você ficar enamorado com o caminho de César, você vai morrer com César. E as estruturas do império vão cair por cima da sua cabeça. Do Capitólio, do Senado, do Coliseu, das termas, como aconteceu com a erupção do Vesúvio, que simboliza o início da queda do império, no ano de 79, com a presença do nosso querido Emmanuel. Estudem o livro há 2000 anos. O nosso papel aqui é descobrir o caminho das estrelas. E o caminho das estrelas nos convida, meu amigo, para a gente refletir sobre a importância de mudar a nossa maneira de pensar e de agir. Porque tudo o que está acontecendo aqui, na Terra, ao invés de a gente ficar com metralhadora, apontando, e, se possível, assassinando todos os malucos, não é? Ao invés de a gente fazer isso, vocês já pararam para pensar sobre a importância de começar a trabalhar de sorte que a minha mudança vai refletir na mudança do país? Que a minha mudança vai refletir numa possibilidade de uma enxertia divina no que remonta àqueles espíritos que estão sob a minha tutela, que são os meus filhos, os meus parentes, os meus vizinhos? Por quê? Esse balaio de gato, eu vou brincar. Pode? Não tem problema? A Dora que é a minha censora. Dora, posso brincar? Então, um pouquinho. Então, não é um balaio de gato. Um balaio de filhotinho de gato. Tá bom? Esse balaio de gato, meu amigo, não pensa que isso vai resolver agora, não. Porque essa história ela é milenar. O que nós estamos estudando aqui são causas e efeitos. Então, estes que somos nós, que podem ser filhos nossos, pensem nisso. Porque um que está lá votando de uma forma absurda, ele pode ser um parente espiritual seu. Já pensou nisso? Você concebe a possibilidade de pegar um filho seu delinquente e mandar matá-lo?
Alguma mãe faz isso? Algum pai de sã consciência vai mandar dizimar o filho, tirar o filho do contexto? Deus opera assim? Não. Só que a vida favorece para que a treva se resolva com a treva. Então, este que hoje é herói, amanhã ele vai ser vilão. Esse que defende vai ser aquele que vai atacar. Porque há um processo de um intercâmbio que favorece energias de baixo teor vibracional. Captou lá? E assim é que há limpeza. Não pense em vocês que vai vir um espírito puro, que Jesus vai enviar um serafim, um querubins, para ser eleito líder da comunidade. Hein, Marcão? Vereador, deputado, senador, presidente. Olha, esse espírito superior que vai resolver o problema do Brasil. Vai dar liga, gente? O que vocês acham? Ele vai conseguir? Não. Não vai conseguir. Aliás, não é o objetivo dele. O objetivo dele é tratar daqueles que vão sofrer as consequências das escolhas. Então, os espíritos puros estão... Sabe onde que eles estão atuando, querida? E nem pode chamar de querida, né? Não pode ir preso. Eles estão atuando no Vale dos Suicidas. Maria Santíssima é a coordenadora do local onde há que ficam os suicidas. Lá no mundo espiritual. Entendeu, filho? Então, quem está translocado, ele está assassinando a ele mesmo. Ele está imputando para ele todos os tipos de loucura, de dificuldade, e amanhã vai reencarnar em situações de muito desconforto, para que possa entender que nós temos uma responsabilidade com a nossa evolução individual, a nossa pessoal intransferível, mas ela não está dissociada da evolução espiritual do próximo. Porque sem o próximo a gente não evolui. Sem o próximo você não dá guinada, você não vai atingir a condição de espírito puro. Porque a evolução, ela faz parte de uma síntese, de uma equação extraordinária que Jesus apresentou para nós, quando ele afirmou, resumindo a lei e os profetas: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Qualquer escolha que não esteja associada, sintonizada com este único mandamento, nós vamos promover para nós mesmos muitas dificuldades do caminho. Você quer fazer uma pergunta? Saiu um pouco do contexto já. Fala seu nome e pode fazer a pergunta. É Jéssica. Não pode, é pergunta difícil. Não, na verdade, sobre a questão dos corpos débeis, que você falou e tudo. Quando a gente, nessa encarnação aqui, você é uma pessoa normal com um cérebro normal, e você tem em sua família, ou chega mais posteriormente alguém na sua família com esse problema, sim, de um cérebro débil, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar esse espírito? Ou se a gente teria uma postura que seria bacana para poder ajudar esse espírito? Assim, você vê que o espírito está, coitado, está sofrendo, e você vê que ninguém toma nenhuma providência para ajudar. Desculpa, seu nome? Jéssica. Jéssica, ok, muito obrigado. Fecha o microfone. A Jéssica fez uma pergunta muito pertinente e desafiadora, Jéssica. Vamos pensar numa coisa. Lembra que nós falamos sobre planejamento reencarnatório? Eu acabei de dizer aqui que ninguém evolui sozinho. Então, Allan Kardec nos fala da lei de sociedade. A lei de sociedade ela é extraordinária. É socialmente que a gente vai aprendendo a conhecer os nossos limites e verificar as nossas possibilidades. É com a lei de sociedade. O próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós conceitos extraordinários, por exemplo, sobre a família.
Não é? Honrai vosso pai e vossa mãe, pegando o conceito de Moisés, ele desdobrou esse ensinamento de uma forma exuberante. A definir o seguinte, que a sociedade ela começa pela família. Ok? Na família nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Você tem parentes que são parentes vinculados ao seu sangue, mas não espiritualmente você não percebe nenhum tipo de vínculo. Como acontece o contrário também. Pessoas que não são vinculadas no sangue e você considera uma mãe, um irmão, enfim. Nas famílias nós temos espíritos que são vinculados, também por afinidade, e outros que não são. Ok? Enfim, na família nós temos o primeiro e o mais importante desafio. Aprender a honrar as leis divinas. Você aprende na família. Então, honrar pai e mãe é de uma profundidade extraordinária. Porque o nosso pai e a nossa mãe representam aquele que nos criou. Porque o nosso pai e a nossa mãe não são o nosso pai e a nossa mãe. Eles estão nossos pais e nossas mães. Ok? Mas quando eles nos oferecem tudo de bom, que é a vida, vou ficar por aqui. Nós estamos, inclusive, sendo treinados a reconhecer isso e agradecê-los. E quando nós temos posturas que não favorecem a esse mecanismo chamado gratidão, nós já estamos, inclusive, atestando, nós estamos registrando no cartório da nossa consciência o nível de evolução nossa, como ele é atrasado. Pegou? Por aí? Porque a gratidão é uma das virtudes da caridade. É uma virtude filha da caridade. Gratidão é uma das virtudes mais extraordinárias do ser. E nesse mundo atual nosso, o que menos se discute é a gratidão. Porque quando nós desrespeitamos, nós estamos sendo ingratos. Começa por aí o papo. Pegou? Aí reencarna na nossa família espíritos com dificuldades, que de repente, atualmente, nós não possuímos. Então você pode ter como um filho, como um pai, aquela condição que vai definir um desafio para o espírito que está passando pela dificuldade, mas ele, que está num contexto familiar, estará apresentando a dificuldade como oportunidade para os outros. Então, é muito comum, não é raro, não, é muito comum estes corações que reencarnam para passar por expiações graves, mais complexas, na realidade, se transformarem em instrumentos para a redenção dos outros. Porque, de repente, o indivíduo se complicou intelectualmente, como o Júlio levantou, usou o cérebro de uma forma indevida. Aí ele reencarna com uma dificuldade, uma inibição, enfim, uma patologia mais grave, uma anomalia, que a sociedade, a medicina classifica como especiais. Não é isso? Mas são seres que reencarnam com uma sensibilidade aguçadíssima, com desenvolvimento, com um sentimento à flor da pele. E este sentimento passa a vigorar face à inibição intelectiva, motora. Pegaram lá? E este procedimento que o espírito acaba potencializando, porque, naturalmente, se inibe um lado, vai aflorar o outro lado, esta manifestação passa a trabalhar, a ser instrumento pela própria espiritualidade superior para tocar o coração dos outros. Que se não tivessem vivendo aquele drama com aquele filho, com aquele irmão, com aquele parente, possivelmente estava indiferente a determinados assuntos, no que remonta às coisas espirituais. Pegou lá? Então, aquele que está passando pela expiação, ele está dentro do curso natural do despertamento dele. E aqueles que somos nós, que estamos envolvidos no contexto social, estamos tendo a oportunidade de solidarizar, de compartilhar a dor do semelhante. E é aí que o indivíduo cresce. É o que o Leon Denis trabalha conosco, né? Que a dor é um buril extraordinário. A dor ela vem para nos ajudar, para que a gente possa despertar. Aí eu pergunto para vocês, como eu faço toda semana, né, Sony? Eu fico com dó de vocês. Vocês vão acabar enjoando. Toda reunião eu falo isso. Por
que você veio ao centro espírita? Aí eu vou perguntar para os meus amigos internautas. Hoje eu não teve nenhuma manifestação, Soninha? Eu vou perguntar para os meus amigos internautas por que eles pararam uma noite de sexta-feira para assistir um estudo ao vivo. Quantas coisas eles poderiam estar fazendo? Por que nós estamos aqui? Por que o Júlio deixou a família para vir a FIAC? Tem alguma coisa dentro da gente falando assim, precisamos de mudar, precisamos de despertar, porque a vida está passando e a vida não é como os homens pensam. Eu conversava com um amigo ontem, ele me disse assim, como é que estava? Está tudo ótimo. Eu só fico correndo do médico. Eu falei assim, como assim? Porque eu sei que na hora que eu for lá, ele vai me dar bomba. Aí eu dei uma boa risada com ele e tal, despedi e fui embora. Aí no caminho eu estou assim, meu Deus, com todo respeito à pessoa, mas olha que nível de ignorância. Eu só não quero ir no médico porque ele vai me dizer que eu não vou poder continuar a fazer o que eu faço. É, em outras palavras, isso. Estou correto? Ou estou errado? Aí, se o médico vai falar que eu não posso continuar fazendo o que eu faço, significa que o médico está errado ou o que eu faço aqui está errado? Pegaram lá? Não, o médico está certo. Então, por que continua fazendo? Não, porque a vida é assim. Ah, a vida é assim? Ah, então tá. Daqui a pouco, na hora que descobrir também, já está no fim, aí morre, fecha a tampa, acabou. Ok. É o que acontece com bilhões de espíritos. Bi, não é mi. Porque a gente fica cheio de mimimi para fazer uma brincadeira. São bilhões de espíritos que chegam do lado de lá, amigo. Aí não tem médico. O médico passou. O médico ficou lá na Terra. Aí é juiz. Aí é o que eu vou encontrar? Tribunal? Cárcere? Amigo, nós vamos encontrar com a nossa realidade, com o que nós não queremos ver. E vamos ver. É da lei. Por isso é que a lei, ela é justa. Lá no mundo espiritual, ninguém advoga em causa própria porque não dá. Você não vai ter argumento. Por quê? O argumento que se utiliza para justificar o erro, para que você vai utilizar? Como que você vai utilizar, sendo que o erro está aqui na sua frente? Você está se vendo. Você vai argumentar, falar, eu não sabia. Eu tentei. Olha que eu tentei. Aí ele vai olhar e falar assim, você não tentou nada. Olha que você chegou lá no Congresso e falou assim, olha, vamos anistiar os meus crimes. Vocês já pensaram o que aconteceu há 240 anos atrás? Vocês conhecem, vocês estudam a história? Será que eu posso me reportar a um país extraordinário chamado França? Vocês sabem que milhões daqueles espíritos revolucionários da época, do século XVIII, fazem parte da nação brasileira, reencarnaram aqui, continuam reencarnando aqui. Vocês sabem que a cidade de Belo Horizonte foi idealizada por espíritos franceses da Renascença? Olhem a arquitetura da cidade de Belo Horizonte. Os espíritos que tutelam a nossa região são espíritos que foram vinculados ao cristianismo lá da igreja de Lyon, Alexandre, Irineu, Átalomo de Pérgamo. A gente está estudando lá no... Muitos espíritos vinculados à nossa região. O que aconteceu na Revolução Francesa? Comparem os fatos. Eu só vou deixar uma dica para vocês pensarem. Na época não tinha internet. Mas Camille Desmoulins usava os panfletos. Estude a história de Camille Desmoulins.
Eu Sou Camille Desmoulins, a narrativa de Luciano dos Anjos com Hermínio Miranda. Na última edição. Extraordinário o livro, extraordinário. É narrativa mnemônica. Lembranças de Luciano dos Anjos da época quando ele foi o articulista. Ele foi a imprensa. Foi ele que defendeu a queda da Bastilha. O discurso inflamado dele é que fez que o povo realmente fosse para a rua. Está acontecendo uma história muito parecida agora. As histórias se repetem. Agora, porque a história se repete, ela é cíclica, mas ela acaba se repetindo e aqueles que foram protagonistas acabam se envolvendo como um processo de resgate. A evolução é uma história que os homens passam por ela e não percebem. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos estudando a condição dos espíritos puros, que trabalham em busca de uma inalterável felicidade. Então, por que eles trabalham em busca dessa felicidade que é inalterável? Porque eles sabem que ela existe. E felicidade é estado de alma. Agora, os espíritos puros sabem onde trabalham. Os espíritos sabem porque planejam. E chegam num grau de felicidade tão grande, porque a felicidade deles tem a ver com trabalho, não com ociosidade. Tem nada de monotonia. Eles não ficam presos, como mensageiros, às coisas que fazem parte de um processo de evolução. Como eu disse, a treva se resolve com a treva. Se você for vincular-se à treva, você, eu, qualquer um de nós, vamos morrer com a treva. A revolução espiritual que Jesus propõe é a revolução do espírito. Ô, Casalberto, mas não posso ir para a rua? Pode ir para a rua, mas você pode ir para o céu também. Ah, mas se eu não for para a rua, eu vou ser omisso, eu vou assumir a responsabilidade. Ok, eu sei que você está insistindo para me dizer se você deve ou não deve ir para a rua. Mas nós voltamos ao assunto para dizer que você deve ir para o céu. Porque se você for para o céu, você pode até ir para a rua. Mas ao invés de ir para a rua para manifestar a sua indignação, você pode ir para a rua para semear a bem-aventurança para quem está indignado. Pegaram lá onde que eu quero chegar? Pegaram lá onde que nós queremos chegar? Hein, Júlio? O assunto é complexo. O assunto é desafiador. Os mensageiros do alto, os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Você pode ir para a rua. Você vai estar sintonizado com quem? Na rua você vai trabalhar para a harmonia do universo? Alguém vai dizer que sim. Outros vão ficar pensativos se vai ou não vai. Portanto, o problema não é meu. O problema é de quem vai, de estar com quem está com vontade, de quem não está com vontade. O interesse nosso é descobrir o caminho que cada um precisa de percorrer. E eu gostaria de dizer que esse caminho não tem a ver com a multidão. Ai, olha, há muito tempo eu não enfrentava um desafio tão grande. Agora eu acabei de me complicar, não acabei? Ei, Dora? O pessoal vai sair daqui assim, será que o Carlos Alberto é contra ou a favor do Sérgio Moro? Aí eu vou virar para você e falar assim, olha, essa história de briga com os mouros ficou lá para trás. Portanto, eu não sou a favor, não sou contra. Mas eu estou aqui para convidar a cada um de nós. Vamos trabalhar junto. Porque nós precisamos de entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, meu amigo. Você está querendo vitória agora? Não, Casalberto, é para amanhã, eu tenho que defender os meus filhos. Tudo bem. Você quer um país melhor? Tudo bem. Você quer uma política legal, de promoção?
tudo isso é legítimo. O povo idealiza a perfeição de um mundo perfeito. Só que para fazer esse mundo perfeito, não é possível se isso não começar pela responsabilidade de cada um consigo mesmo. Ponto. Ô Casalberto, mas eu estou lutando, eu venho no Centro Espírita, eu leio o livro, estou trabalhando, mas não dá para me ir lá também no movimento? Eu falei assim, dá, meu filho. Dá, meu filho, mas eu queria te dizer o seguinte, que o povo não pensa quando multidão. A mesma multidão que aclamou por Jesus quando ele entrou em Jerusalém, foi a mesma multidão que gritou por Barrabás em detrimento a Jesus. A manifestação do povo vai definindo um processo de progresso, sem sombra de dúvida. A indignação popular tem a ver com um processo que está se abrindo para mudanças, sem dúvida nenhuma. Nós estamos participando disso, estamos encarnados. Tem espíritos aqui presentes que são líderes, que lideram movimentos políticos, filosóficos, religiosos, educacionais, frequentam as nossas atividades espíritas. O trabalho que nós fazemos com o Evangelho, olha o que eu vou dizer. Eu estava trabalhando, Júlio, hoje, deixei para trás. Revista Espírita de 1861. Allan Kardec falando do papel do Espiritismo para o futuro. Escrevendo uma missiva, ou melhor, não era Allan Kardec, Erasto mandando uma carta para a comunidade espírita de Bordeaux. Bordeaux, desculpem a pronúncia errada, Bordeaux. No meio da missiva ele diz assim, o papel do Espiritismo não é para agora. A missão do Espiritismo é para o grande futuro. Porque a orientação espírita, ela é assimilada pelas gerações, num processo de maturação natural, gradativa. Agora, muitos reencarnam com o fim de impulsionar para que a mensagem esparja. E ela se faz de uma forma extraordinária quando se envolve o exemplo. Esta é a maior divulgação. Porque também não adianta fazer belos discursos, como vemos por aí, plateias admiradas, mas você vê que é a árvore só de casca. Porque não passa aquela mensagem que toca. Pegou? Pegaram lá o que eu quero dizer? Nesses tempos existem falsos cristos. E muitos falsos profetas. Em todos os setores, inclusive da política. Porque tem muito salvador da pátria que estão com legitimidade, com autoridade, agora, porque conspurcaram ontem. E sabem que se errar de novo, complica, como estes, muitos que estão complicados e já é de domínio público. Todo mundo já sabe. Mas existem também muitos aproveitadores, que no meio da bagunça começam a usar discursos que estão na cadência do samba, eu não posso. Demônios da garoa, hein? Hein? Não, originais do samba. Originais do samba. Na cadência do samba eu não posso ficar, eu digo que não posso ficar, eu tenho razão. Eu fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda, né? E eu sou a caçamba. Então tem corda, fala, amigo. Ah, só um minutinho, leva para ele lá. Só para concluir, enquanto chega o microfone. Não, eu preciso que o senhor fale aí para ser ouvido em casa. Pegaram lá, então na cadeia, ou na cadência do processo, é que efetivamente uma coisa vai puxando a outra. Não é? Não é a caçamba? Como é que você puxa a caçamba? Ah, não tem uma corda? Então tem a corda que é a linha mental. Mas a linha mental é que vai puxar o contexto, a prática. Você sintoniza, aí você vai operar. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos sintonizando.
para não desviar o foco. Porque se nós desviarmos o foco, amanhã a gente vai estar cansado, decepcionado, esperando vitórias no mundo que não virão porque não podem chegar agora. Se chegar agora, atrapalha a evolução. Carlos Alberto, agora você foi para o fundo do poço. Eu falei assim, se Deus quiser, eu saio de lá. Eu vou demorar um pouquinho, mas eu saio. Mas você está falando, você está parecendo que eu estou nadando, que eu estou remando contra a maré, não está? Porque está todo mundo querendo que eu fale o contrário. Pegou, Júlio? Seria muito mais fácil eu chegar aqui e falar das consequências de atitudes equivocadas, como que isso vai nos distanciando dos espíritos puros, e etc, etc, etc. Porque o espírito puro, Gerson, o símbolo dele na terra é Jesus. Jesus poderia ter promovido a maior revolução de todos os tempos, para livrar o povo judeu do jugo de Roma. Não poderia? Ele não era o Messias. Os judeus esperavam o Messias montado num cavalo alado, com espada. Judas ficou enamorado com o poder dele. Curava, dava visão, ressuscitava mortos. Meu Deus! Imagine a cabeça de Judas, político como ele era. Fundamos um partido político. Não sei que cor que ele ia colocar. Fundamos um partido político. Jesus! E Jesus olhou para ele e falou assim, meu filho. Jesus, vamos lá. Vamos enfrentar. Mas, meu filho, quando alguém te bater na face direita, na esquerda, né? Dê a direita. Hein? Quando alguém te caluniar, abençoe. Reconcilie com teu adversário. Olha, Judas perdeu a paciência com Jesus. Em outras palavras, foi isso que aconteceu. Porque ele falou assim, Jesus está louco. Ele tem tudo para ser o nosso líder, e ele está julgando a oportunidade fora. Sabem por que Judas entregou Jesus? Porque na visão dele, afirmam alguns entendidos do mundo espiritual, ele queria que Jesus tomasse um sujigão, que Jesus fosse despertado na prisão, porque ele iria ser libertado, e libertado ele iria entrar na pilha, para fazer a revolução. Só que os planos dele, imediatistas, deram errado. Pois não, senhor. Pode falar. Eu queria perguntar para você Ajuda o seguinte, lá, Gerson, o microfone. Se lá na política lá tem pessoas espíritas, por exemplo, deputado, senador... Como é que é o nome do senhor? João. Senhor João. Ou aqui também, né, nos estados, que nem Minas Gerais, nós moramos aqui. Senhor João, não, muito obrigado pela participação, ela foi muito prudente, e muito elucidativa, e desafiadora ao mesmo tempo. Porque não temos dúvida de que os homens em processo de despertamento, se conscientizando quanto às leis da vida, eles têm um papel na sociedade. E poderiam, em tese, oferecer o que outros que não possuem tais conhecimentos oferecessem como um contributo. Mas o que é importante para nós não é misturar, não é? Porque existem aproveitadores que chegam para suas comunidades e falam assim, olha, votem em mim porque eu vou defender a nossa classe religiosa nos meios políticos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu vi um depoimento de um sacerdote católico que eu achei extraordinário. Na época da eleição, ele falou assim, olha, gente, não votem em religiosos. Votem nos homens de bem. Porque a tendência, quando o indivíduo usa o rótulo, eu sou espírita, imagine eu aqui no centro, chegar aqui para vocês, votem em mim. Eu vou falar de reencarnação lá no plenário. Pode mandar internar, prender, oficial de justiça, porque é
pura mentira. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, a minha conduta, como espírita, não é para chegar em qualquer ambiente para falar de espiritismo. A minha conduta como espírita é de agir com ética. E muitos que se arvoram nesse sendal são espíritos que possuem comprometimento nessa área. E que, em tese, estão sendo bafejados pelo conteúdo mais espiritualizante e misturam os seus compromissos. Então, o que fica para nós de um contributo para a gente pensar, eu vou voltar no nosso processo aqui com Jesus. Se nós estivermos interessados em mudar, em seguir Jesus, nós temos que começar isso de uma forma eficiente, clara, com responsabilidade e com planejamento dentro de nós mesmos. Não tenha dúvida que a sua vida vai mudar. Isso a gente pode dizer sem medo de errar. E quando a sua vida começa a mudar, ela vai mudar porque você mudou os seus conceitos. Porque tudo continua acontecendo da mesma maneira. Muda-se os homens e as atitudes continuam se repetindo. Agora, como que você encara é que vai te garantir paz ou intranquilidade. Os espíritos superiores, para a gente concluir, eles vão se desvinculando, e à medida em que vão se desvinculando, eles voltam para ajudar os inferiores, para se tornarem aqueles que vão abrandar as aflições, estimular os homens ao bem, ou conscientizarem quanto à importância da expiação das suas faltas. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Aí nós vamos dizer o seguinte: esses anjos, esses espíritos protetores, eles estão o tempo todo conosco. Isso é extremamente consolador. Como define na Revista Espírita de 1859, uma mensagem assinada por São Luís e Santo Agostinho, sobre a missão do anjo da guarda. Afirmam eles que, se conhecêssemos melhor esta verdade, quantas vezes elas vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela nos salvaria das mãos dos maus espíritos? Mas em pleno dia, esse anjo do bem muitas vezes vos poderá dizer: eu não te disse? E tu não o fizestes? Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste? Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus, e não os podereis enganar. Pensai no futuro e procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão assim mais curtas, e vossas existências mais felizes. Ei, homens, coragem, lançai para longe, de uma vez por todas, os preconceitos e os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, marchai, pois tendes guias a quem deve seguir. O alvo não vos pode frustrar, porque esse alvo é o próprio Deus. Então esses guias estão conosco. Os benfeitores aqui falam para que a gente possa aprender a discutir, a conversar, a dialogar com eles.
Eles conhecem os nossos pensamentos. Eles sabem das nossas necessidades. Mas eles se posicionam como educadores, amorosos, prestimosos, que não têm tempo ruim, não tem dificuldade para se fazerem presentes. A humanidade os desconhece, porque nós não os vemos, mas nós podemos senti-los. Então, no meio dessa borrasca, no meio dessa tempestade que assola a humanidade, no meio a um período de tantas contradições, de tantas incoerências, de tanta diversidade, de tantas ideias que brotam sem sustentação daqueles que lançam-as. Porque é muito fácil você postar e depois desaparecer. Espíritos trevosos promovem a cisânia nos meios religiosos com ideias esdrúxulas. E o grande painel dos incautos, dos neófitos, vão os homens sintonizando com as teorias das conspirações, agora com ideias mais teratológicas, aí coloca como notícia e o povo está lá. Vive nas emoções fulgares. Vão do céu ao inferno no Facebook em meia hora. Acreditam em tudo que vem. Isso tudo para criar confusão. Para desviar os homens do foco. Eu falo o tempo todo isso. O tempo todo. Tem-se o celular. Aí tem o WhatsApp. Aí cria-se os grupos. Um indivíduo que estiver participando de 2 grupos, ele não trabalha, ele não estuda, ele não tem tempo para realizar o que compete. Porque é tanta superficialidade, é tanto desvio de foco que aquela campainha bate, que eu costumo, se eu fosse um religioso tradicional, falar que era o verdadeiro demônio. É o verdadeiro diabo, para fazer o indivíduo só pensar naquilo, ou só pensar em tudo aquilo, menos no que efetivamente garante para ele bem-estar espiritual. Foco no trabalho. E depois vem com aquela desculpa, esse mundo está tudo tão corrido que não tem tempo para nada. Não tem mesmo. Por quê? 80% do tempo está no Zap, está no Face, está postando. Não é? Olha aqui, eu e meu marido. Estou no shopping. Estou pegando um avião. Como se mineiro pega avião e pega ônibus também, né? Pega. Toma onça. Aí vai fazer o selfie lá no metrô. Né? Aí vai na Lagoa da Pampulha, olha aqui. Estou tomando refrigerante com meu filhinho. E pá! Aí tem uma turma que agradece. Né? Que agradece porque os indivíduos se expõem e dão até a chave para entrar nos apartamentos. Aí quando chega em casa, postou todo o trajeto, até para os indivíduos, falou assim, agora chegou na hora de ir embora, porque postou que está a 1 quarteirão de casa. Aí eles foram embora com o apartamento vazio. Não é assim que funciona? Estou brincando? Estou falando a verdade? Estou tocando na ferida? Ô, Casalberto, mas eu gosto, porque eu recebo umas coisas que me alegram. Eu falei assim, vai com Deus. Tá igual aquela senhora que virou para mim, seu Casalberto, eu sou espírita, mas eu não deixo de acender a vela para as almas do purgatório. Eu falei, você mesmo? Tem algum problema? Se você falar que tem, eu vou continuar acendendo a vela. Eu falei assim, olha, deixa eu te perguntar. Você está acendendo vela de quantos dias? Ah, de 21. Eu falei assim, põe 42 e bota o meu nome junto. Eu vou falar para a dona desviar o foco. Ela está desviada no foco. Né? O foco dela é a vela, né? Mas o que deveria ser a parte filosófica, os princípios morais, o que liberta. Mas não, está preso na forma. Os anjos, os mensageiros, afirmam para nós que, seguindo os projetos do alto, a vossa tristeza se converterá em alegria. Na terra, nós estamos buscando a alegria com César. Roma.
A alegria com César e Roma se converte em tristeza no céu. Entender a tristeza à luz do Evangelho com Allan Kardec, a tristeza se converte nos mananciais do céu. É complexo dizer isso, mas foi o Senhor Jesus que afirmou: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque não pode, não dá, não tem lógica servir a dois senhores. Se agrada um e desagrada o outro, é da lei. Agradar ao Senhor dos céus é agir conforme a nossa consciência. Porque a lei, ela está esculpida na nossa consciência. E eu posso dizer, se eu estiver errado, eu vou apostar. Eu vou apostar que a consciência de todos nós está pedindo para a gente ser feliz. E só seremos felizes se aprendermos a amar. Amar conforme Ele nos amou. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Então, um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E eu vou encerrar dizendo: amar uns aos outros. Amar uns aos outros é sem acepção de pessoas. Ele não está dizendo para você amar sua mãe, sua mulher, seu filho, seu pai. Ele está dizendo para você amar a todos, como amas o seu pai, a sua filha, o seu irmão, o seu marido. É assim que os espíritos puros nos atendem. Eles cuidam da gente, eles incentivam a todos nós, sem olhar se estamos malucos, se estamos indiferentes, rebeldes. Eles cuidam da gente como um pai cuida de uma criança, com bondade, certos de que essa criança um dia vai crescer. E por mais que ela vai, durante um período, falar assim: papai só falava bobagem, mas vai chegar um tempo que ela vai virar papai, se transformar em avô, desencarnar e falar assim: não é. É assim que o mineiro fala? Não é que o papai estava certo? Para brincar com vocês, um dia a gente vai entender que os espíritos estão cobertos de razão quando eles nos falam sobre responsabilidade, sobre estudo, sobre trabalho, sobre dedicação e, acima de tudo, sobre o amor. Que o amor de Deus nos estabeleça, nos inspire, agora e para todo sempre. Muito obrigado a todos. Boa noite.